Então tá. Então o nosso tema, o nosso assunto de hoje é o livro do Jonathan Haidt. Alguém tem alguma questão ou comentário que eu gostaria de fazer logo de início agora? Então esse é um livro que é um livro bastante influente nos últimos anos, um dos livros mais influentes das ciências sociais, né, da última década, eu acho. Ele é um livro que faz que se apresenta não apenas como como apresentando um diagnóstico, né, da situação contemporânea, da situação dos debates públicos contemporâneos, mas também apresenta uma tese defende uma tese em psicologia social. E a tese que o Jonathan Haidt defende é uma tese de tipo intuicionista, certo? Não sei se vocês repararam, ele defende uma posição de tipo humeana em ética. Ele sustenta que a base da nossa moralidade é sentimental, são sentimentos, e não raciocínios. Primeiro ele diz intuições, né? Essas intuições são primariamente, elas têm primariamente uma conotação assim emotiva e sentimental. A gente tem uma inclinação a julgar, a ver as coisas de certas maneiras. E essa inclinação a ver as coisas de certa maneira é tão imediata quanto a nossa inclinação a dizer, por exemplo, que aquele quadro ali tem um fundo azul, né? Eu olho para o quadro, ele aparece para nós como sendo azul, eu não faço nenhum raciocínio. E a mesma coisa vale para a maior parte. Esse aqui é o ponto importante, tá? Isso é a regra, não é a exceção. A maior parte das nossas avaliações morais são avaliações de tipo intuitivo. E então a gente essa inclinação, né? Essas inclinações que a gente tem, elas fazem com que a gente reaja automaticamente às situações que se apresentam para nós. Então a gente encontra uma pessoa, a gente está no meio de uma situação de relacionamento com outras pessoas, uma situação social, e a gente está constantemente fazendo avaliações. E essas avaliações nem sempre são conscientes. Às vezes elas se manifestam no nosso comportamento, na nossa expressão facial, nos sentimentos que a gente tem. Quer dizer, a gente não chega, nem sempre a gente chega a formular conscientemente um juízo. Mas é como se a gente formulasse, porque todo o comportamento correspondente está ali. E se tu forçar a pessoa a pedir explicações, por que tu está agindo assim, por que tu está fazendo, aí tu encontra depois, a pessoa acaba formulando, tá? E em formulando, busca daí uma justificação para aquilo que ela está dizendo. Mas, em geral, as pessoas não têm justificações para aquilo que fazem e não buscam. Então, a maior parte dos nossos julgamentos são julgamentos intuitivos, ele diz, e que permanecem no nível assim, inconsciente. Esses julgamentos intuitivos não são aleatórios, eles não dependem de gosto, não dependem apenas do ambiente cultural em que a gente se encontra. Quer dizer, a gente não é assim, as pessoas de uma determinada cultura julgam de um jeito, as pessoas de outra cultura julgam de outro jeito. Existem essas variações, evidentemente, mas existe também o que o Jonathan Haidt chama de fundamentos da moralidade, e que são universais. Ele defende, né, a tese de que há esses fundamentos universais para a moralidade. Então, isso é que ele chama, junto com outros autores, aí, de uma teoria dos fundamentos da moralidade. E eles apresentaram inicialmente 5 fundamentos para a moralidade, depois eles incluíram um sexto, mas o ponto central não é se são esses 5 ou 6 e não outros, né? Eles concedem que essa análise deles é uma análise hipotética, conjectural, que pode estar errada, mas eles acham que se não forem esses, serão outros. Então, o ponto principal é que não é algo arbitrário ou exclusivamente relativo às culturas, tá?
mas que há bases psicológicas e biológicas da moralidade que se manifestam em sentimentos e emoções que são universais, todos os seres humanos têm, ou em média, né, os seres humanos têm. Claro que tem indivíduos que não têm esses sentimentos, né? O caso típico é, por exemplo, o da empatia, né, que é um dos fundamentos da nossa moralidade e que está ausente, é muito pequeno em psicopatas e também em autistas, né? Então tem pessoas que são carentes de determinadas emoções e sentimentos, e isso produz nela uma moralidade peculiar. Mas, em média, a gente tem isso. Em média, as pessoas têm. E então o Jonathan Haidt sustenta que são aqueles 5 ou 6 que eu apresentei lá no vídeo, né? Então, a empatia ou cuidado com os mais vulneráveis, a gente tem uma tendência a se preocupar com pessoas do nosso grupo que se encontram em situações mais vulneráveis. Então, por exemplo, crianças pequenas e pessoas mais velhas, ou pessoa que está doente, né? Então, isso foi desenvolvido, biológico foi selecionado biologicamente, e é um comportamento inato que a gente tem. As pessoas, todos nós temos isso. E no caso da empatia, ele foi diretamente selecionado em razão da necessidade que os seres humanos têm de cuidar durante muito tempo de crianças pequenas, né? Essa é a hipótese que prevalece hoje entre os especialistas. Diferente de outros primatas, outros animais, nós precisamos cuidar dos nossos filhos durante muito tempo, porque eles nascem em uma situação de muita fragilidade, né? Eles não conseguem se alimentar, não conseguem caminhar, enfim, tem que ser cuidados 24 horas por dia, tem que ter alguém cuidando. Então, se os seres humanos não fossem naturalmente empáticos, em 2, 3 gerações não haveria mais crianças, os bebês não chegariam à adolescência, né? Então, isso foi selecionado, foi sendo selecionado biologicamente, e um indício disso, de que foi selecionado biologicamente, é que até hoje esse sentimento é mais forte em mulheres. As mulheres tendem a ser mais empáticas que os homens. O segundo fundamento da moralidade é o de justiça, justiça entendido como uma divisão proporcional, né, de tarefas, ou de punições, ou do resultado do trabalho. Então, se se 2 pessoas fazem a mesma coisa, merecem o mesmo pagamento, merecem a mesma punição, se foi um crime que cometeram, né? Então, esse senso de proporcionalidade, de justiça, isso também foi herdado, que nem a gente viu naquele videozinho dos macaquinhos, né? Lembram que o vídeo com aquele outro biólogo, Franz de Waal, certo? Isso aí também foi herdado, só que nos seres humanos isso tem uma conotação adicional que diz respeito ao trabalho cooperativo. Então, quando o trabalho é cooperativo, se nós 2 realizamos uma mesma tarefa, 2 pessoas realizam, se eu realizo uma mesma tarefa junto com outra pessoa, então a gente divide os resultados daquela tarefa, né? Ou se nós fizemos alguma coisa errada, nós dividimos a culpa, a responsabilidade pelo que foi feito. Então, tem essas conotações. Bom, esses 2 fundamentos da moralidade, o Jonathan Haidt diz, eles têm sido privilegiados por pessoas que têm um certo perfil psicológico, que é o perfil psicológico da mente aberta, receptividade à mudança, né? Pessoas que têm um senso de que acham que não são tão sensíveis, digamos assim, a perigos, a riscos, certo? Então, esse é um tipo de mentalidade que dá origem, né, a um certo perfil psicológico, um perfil moral e um perfil também político, que é o perfil político progressista, de esquerda. Por outro lado, há pessoas que têm um perfil psicológico um pouco diferente, que valorizam também, e de maneira igual ou até superior, tem outros valores, né? Valorizam outros tipos de ações além dessas. Então, não é que as pessoas que são mais conservadoras não têm uma preocupação com as pessoas que são mais vulneráveis, ou não têm um senso de justiça bem desenvolvido, é que para elas isso não é
o mais importante. Isso é tão importante quanto outras coisas, tá? E essas outras coisas, segundo Jonathan Haidt, pelo menos na análise inicial dele, seriam a lealdade, o respeito à autoridade e a sacralidade, ou a pureza. Depois eles incluíram lá também a liberdade. E então tem pessoas que têm uma mente, que são mais sensíveis à desordem. São pessoas que não gostam de desordem, que acham que tem medo assim da instabilidade, né? Acham que... Então, por exemplo, tem pesquisas que mostram que as pessoas que são mais conservadoras tendem a ser mais limpas. Elas lavam mais as mãos, elas usam sabonete bactericida, coisas assim. Por quê, né? Por que será? Você vê como isso aqui é interessante nessas pesquisas, que estão mostrando que em geral, que esses características, né, a moral, política e a comportamental, psicológica, elas são interligadas. E quando tu desliga, tu trata a moralidade como sendo moralidade independente da política, independente do perfil psicológico, tu não entende, né? Tu não entende porque as pessoas politicamente têm essas opiniões, moralmente têm essas opiniões, ou psicologicamente têm essas opiniões. Então, a tendência é que o discurso político, o discurso moral, fique sendo tratado de uma maneira excessivamente abstrata, descontextualizada. E aí o discurso de pessoas que pensam diferente da gente fica irracional, certo? Então o Jonathan Haidt acha que ele faz esse diagnóstico, né, da situação contemporânea. Ele acha que existe essa completa falta de diálogo, que a gente vê aqui no Brasil também, né, entre pessoas de mais de direita e mais de esquerda. Claro que isso é uma situação mundial hoje, né? Pelo menos na Europa, na América do Norte, aqui na América do Sul também. Não sei como é que é na Ásia, né? Não sei se ou na África e na Ásia, não sei se é assim também, mas enfim, na nossa região aqui ocidental, sim. E uma parte das razões pelas quais há essa completa incapacidade, né, de dialogar o discurso de direita para quem é mais de esquerda parece irracional e incompreensível, e vice-versa. O discurso de esquerda é absurdo, né? Absurdo para quem é de direita. Então a gente tem pessoas se tratando, pessoas em vez de estar discutindo politicamente, elas estão se tratando como loucas. Umas às outras acham que são loucas. Então o Jonathan Haidt acha que em parte isso é produto da excessiva intelectualização da discussão, tratar de maneira excessivamente abstrata. E ele propõe, então, a que se compreenda, né, as bases psicológicas, ou seja, emocionais e sentimentais, da moralidade. Essa é, em linhas gerais, a tese principal do livro. Alguém gostaria de fazer algum comentário, dizer alguma coisa? Fiquem à vontade. Nosso seminário é uma espécie de vale tudo, tá bom? Ali, mais especificamente, um dos fundamentos que tu mencionaste, ele só para... Alô, alô? Não tá ouvindo o Thiago, Rogério? Pode falar, Vinícius. Não, o Thiago tava falando ali antes. Não, acho que tu não tava ouvindo ele. Bom, então vocês estão aí ou vocês estão dormindo? Tá ouvindo, Rogério? Acho que ele não tá ouvindo. Eu não tô ouvindo vocês? Ah, desculpa. Oh, perdão. Tá bom. Quem é que tinha falado aí? Vocês estavam me ouvindo? Sim. Acho que tu tá. Sim. Agora eu vi que o meu fone de ouvido estava desconectado aqui, tinha saído um pouco do computador. Tá bom. Quem é que tinha falado, então? Não ouvi nada que vocês falaram. Não, era só uma questão de compreensão mesmo. Mais fundamentalmente, o que a gente tem é pureza, né? Assim, como biologicamente ancorando a moralidade, e daí a gente deriva algo como sacralidade, né? Pureza parece mais fundamental que a ideia de sacralidade. A pureza.
Sim, pureza, Ou sacralidade são limpeza, enfim, sei lá. misturados. Alô? Ou a ideia de limpeza mesmo, em vez de pureza, sei lá. No sentido Enfim, da higiene. essas coisas estão todas interligadas, com certeza, mas ninguém sabe direito como é que funciona isso. É um assunto de pesquisa contemporânea, tá? Essa é a hipótese deles, não é uma hipótese de pesquisa só. A gente sabe que essas coisas estão interligadas de alguma maneira, mas ninguém sabe direito como, exatamente como, não se sabe. Mas a hipótese que o Jonathan Haidt está apresentando ali, ele já disse isso em outros lugares também, é que, enfim, nós temos que essas emoções e sentimentos vêm em pares, né? Então a gente tem a empatia, a indiferença, a justiça, a trapaça, a lealdade, traição, liberdade, opressão, alteridade, subversão. E aí, quando chega na santidade, pureza, o que a gente tem do outro lado? A gente tem a repulsa, né? Repulsa, o nojo, compreende? Sim, Então, sim. Para a emoção do nojo, a gente tem uma explicação, se tem pelo menos uma hipótese plausível em biologia, que é da repulsa a alimentos podres, né? Fezes, coisas que podem estar contaminadas. Então, a gente tem isso, né? A gente vê quando uma pessoa tá doente, está com aqueles aspectos assim, né? Mas a pessoa naturalmente fica com uma espécie assim de repulsa, não chega perto, né? Se tem uma ferida infeccionada, podre, uma coisa assim, um bicho morto, uma coisa assim, a gente tende a não querer chegar perto, a gente tem uma repulsa natural. Isso é uma reação corporal, antes de ser uma reação assim intelectual, uma reação corporal. O corpo já reage dessa maneira e a gente registra isso. Então, isso é um indício, né? O outro indício é que muitas religiões têm rituais ligados à alimentação, práticas assim de purificação. Então tem aqueles 1001 preceitos lá dos judeus, né? Não pode comer comida assim, não pode comer comida assim. A carne, vocês já viram os judeus ortodoxos, os que praticam o judaísmo ortodoxo, eles têm duas geladeiras em casa. Uma é geladeira para carnes e outra é geladeira para o resto das comidas, né? Então eles não misturam. Então tem muitas coisinhas assim que eles seguem até hoje, né? E no hinduísmo também tem muitas coisas assim, né? Enfim, tem muitas preceitos, né? Que estão preceitos alimentares, cuidados assim de alimentação e também com relação ao sexo. O sexo assim pode, não pode, desse jeito aqui pode, outro jeito não pode. Então, se supõe, né, que essas coisas evoluíram juntos. E, quer dizer, tu tem inicialmente uma predisposição a evitar certos tipos de alimentos, certos tipos de odores, certos tipos de ambientes, e aí depois no contexto cultural humano, e tu tem o início das práticas religiosas, isso ganha certas conotações diferentes do que tem no reino animal, porque os animais também não né, eles discriminam fezes, discriminam alimento podre, não comem alimento podre, coisas assim. Mas exatamente como isso aconteceu, isso é matéria de discussão, ninguém sabe como, né? Mas o que se sabe é assim, quando o discurso, quando algo sagrado é violado, quando algo que é considerado sagrado num grupo, para uma pessoa é violado, a reação dessa pessoa, a reação emocional dessa pessoa, desse grupo, não é a reação de raiva, não é a reação de tristeza, não é a reação de revolta, é a reação de nojo, certo? Então, é uma reação bem mais forte. E, então, né, quando uma injustiça é cometida, a gente sente raiva, a gente não sente nojo. Quando a gente perde algo, quando a empatia é violada, quando a gente é tratado com indiferença, quando a gente vê outra pessoa tratando outra com indiferença, né, não empaticamente, a gente fica triste. Quando a gente vê uma pessoa sendo trapaceada, a gente fica revoltado, sente raiva, enfim. Né? Mas é diferente, tudo isso é diferente do nojo, né? É diferente do nojo.
Então, mas quando algo sagrado é violado, as pessoas tendem a reagir com esse sentimento de desprezo e a emoção do nojo. Então, isso a gente vê nas expressões faciais e vê no discurso das pessoas, né? O vocabulário muda. Então, é comum, né? Por exemplo, em situações de guerra, por exemplo, guerra em que tu tá lidando ali com vida e morte, né? As pessoas tratarem o inimigo com desprezo. Começam a usar um discurso que é próximo desse do religioso, né? Então, por exemplo, tu pega assim as descrições que os nazistas faziam dos judeus, por exemplo, ou que os aliados faziam dos nazistas, se tratando assim como ratos, baratas, cobras, coisas assim, né? Bichos assim que desprezíveis, né? Coisa que tem que ser exterminado, insetos, é uma doença, é uma coisa assim que tem que ser exterminada, né? Então, quando você começa a ter esse tipo de discurso, tu já está no domínio, emocionalmente falando, tu está no domínio bem próximo do domínio religioso, em que as coisas estão fora de questão. Já. Esse assunto aqui está fora de questão para mim, não tem como discutir isso aqui é sagrado. Então, isso aqui o Jonathan Haidt está chamando a atenção aqui, né? Que houve nos últimos tempos uma sacralização de alguns valores. Então, os libertários sacralizaram a liberdade, os progressistas sacralizaram a empatia, né, o cuidado aos vulneráveis, e os conservadores sacralizaram a preservação, a estabilidade, a ordem, a preservação das instituições. E a sacralização desses valores impede o diálogo. Isso eu não sei, eu acho muito assim perspicaz e fecunda, né, a análise dele, porque permite realmente identificar padrões que são muito visíveis hoje em dia. Depois que tu entende, fica bem visível assim, esses padrões, né? Em toda parte a gente dá para ver isso. Vocês enxergam isso? O teu áudio corta de vez em quando um pouco, professor, mas a gente tem te ouvido intermitentemente, assim. Acho que a conexão da internet, na verdade. Tá muito ruim. Eu tô ouvindo bem. De vez em quando, durante a tua fala, ele cortou. O Jason Stanley, num livro recente dele sobre o fascismo, ele analisou essa dos nazistas, né, contra os judeus, essas metáforas de parasitismo e a comparação com ratos, e como o homem saudável, moral e fisicamente, é aquele do campo, que é autossubsistente, né? O campo como uma coisa limpa e a cidade como esse lugar de aglomeração onde as pessoas parasitam umas às outras. Mas, enfim, tem essas comparações, né, na higiene, assim. E a outra também é do câncer, né? A de um certo grupo também parasitando um corpo vivo, saudável, mas, né, crescendo e tomando conta. Sim, esse tipo de discurso é um discurso que inviabiliza o diálogo, né? Se tu não trata o teu interlocutor como um ser humano igual a ti, tu não tem como ter uma sociedade onde as pessoas possam cooperar, e tu passa a tratar o outro como um inimigo a ser exterminado, né? Isso é a tônica das discussões políticas contemporâneas. E isso Até agora voltou um pouco com a coisa. Os chineses estavam sendo no início vistos como um grupo de uma nação e tal. Logo depois a coisa já, mas bem pro início estava tendo esse preconceito também, inclusive. Preconceito com quem? Com os chineses no início da pandemia. Ah, tá. Sim, é verdade. Claro. Teve várias acusações, né, que foram feitas aos chineses. Mas, enfim. Outras situações, não sei, vocês... Olha só, tem situações aqui bem mais próximas da gente onde isso aparece. Estão me ouvindo ou está muito cortado o áudio ainda? Eu tô ouvindo tranquilo. Tô ouvindo bem. Tá bom, tranquilo.
Tudo certo. Melhorou agora nos últimos 20 minutos. No começo estava um pouco ruim só. Tá. Quer ver situações assim bem mais próximas de nós aqui na universidade, tá? Então, existe agora, por exemplo, na pandemia, né? Por que a URGS demorou tanto para adotar o uso de recursos online para o ensino? Porque existe uma preocupação grande com legítima, né? E realmente é algo sério, especialmente nos estudantes de graduação, pessoas que não têm acesso à internet. Então, isso é a preocupação com os mais vulneráveis. E, então, só que isso não era, quer dizer, isso era dito e não era dito, entende? Porque claro que não tem muita alternativa na situação atual. Então, né? Então tem duas preocupações em jogo. Uma era a preocupação de preservar o acesso, proteger os mais vulneráveis, e outra é preservar a instituição, porque se a URGS não der aula durante 6 meses, ela se inviabiliza como instituição, né? Então, mesmo que algumas pessoas sejam prejudicadas, a instituição tem que continuar. Então, evidente, a dinâmica da discussão é a mesma, é a dinâmica direita e esquerda, certo? Só que mascarada, né? Com discussões assim pedagógicas, didáticas, tem isso, tem aquilo, mas no fundo é o mesmo padrão, né? É o mesmo padrão que se repete agora aqui dentro da universidade. Outro exemplo, tem pessoas, existe uma maneira das pessoas falarem dentro da universidade. Tem pessoas que usam sistematicamente o vocabulário politicamente correto. Então, elas não falam assim, elas dizem assim, bom dia a todos e todas, né? Vocês já viram, né? Bom dia. Antigamente as pessoas diziam bom dia a todos, porque o português, a regra tradicional é que o plural a gente conjuga no masculino. Então, se eu estou dizendo, se tem estudantes ou pessoas ali, homens e mulheres numa sala, a gente pode saudar todos corretamente em português, essa é a regra tradicional, como todos, simplesmente. Mas nos últimos tempos, as pessoas começaram a mudar o vocabulário. Então, né, ano passado eu recebi uma mensagem da diretora do Instituto, que era assim, bom dia a todos, todas e todes, né, para as pessoas que não são binárias, né, que não se consideram nem homem nem mulher, alguma coisa assim. Então, o que é isso, né? De novo, é a mesma coisa, é uma preocupação com a possibilidade de alguém estar sendo discriminado, se sentir discriminada de alguma maneira. Então, e por outro lado, a gente tem pessoas que não usam essa linguagem, né? Elas acham que isso é bobagem, que isso não sei o quê. Então, de novo, é uma preocupação, de um lado a gente tem a preocupação com os mais vulneráveis e uma disposição até de mudar a maneira de falar só para isso, e de outro a gente tem uma preocupação com a língua, com a maneira como a língua funciona, a tradição linguística, a liberdade de expressão. Então, de novo, mesmo padrão, né? E a gente tem as pessoas agindo mais de um jeito ou de outro, não só por razões políticas, propriamente dita, mas por predisposições psicológicas, certo? Também dentro da universidade, e o Jonathan Haidt, inclusive, tem se manifestado sobre isso. Dentro da universidade, a gente tem uma preocupação crescente por uma parcela grande dos docentes e estudantes. Vocês estão me ouvindo ou está cortando? Ouvindo bem. Sim, ouvindo. Uma parcela grande de estudantes e professores se preocupando com questões de justiça social dentro da universidade. De novo, uma preocupação com os mais vulneráveis, né? E uma outra parcela da universidade insistindo que não, a função da universidade não é fazer a justiça social, se preocupar com as vulneráveis, a função da universidade é buscar a verdade, fazer pesquisa, ensino, né? Que a universidade não é uma instituição de caridade.
Então, de novo, a gente tem essa cisão, né? Essa cisão. Então, são perspectivas diferentes e que se repetem em circunstâncias diferentes, mas elas se repetem em circunstâncias diferentes, seguindo padrões parecidos. Então, a gente tem fenômenos na moralidade, na política, na universidade, na linguagem, e no comportamento das pessoas, no comportamento individual das pessoas. E o segundo Jonathan Haidt, todos esses fenômenos podem ser tratados como fenômenos de fundo psicológico. Então, ele propõe uma análise psicológica para todos eles. Ele acha que todos esses fenômenos têm uma base psicológica. Então, essa é a tese central do livro, tá? Claro que ele não está dizendo que nós somos assim, que nós precisamos ficar eternamente presos, né, à psicologia que a gente tem. E ele também não está dizendo que a gente não pode modificar as inclinações que nós temos, ou que o nosso grupo tem, ou que a sociedade tem, pela reflexão. Mas a própria reflexão, ele acha, é em parte moldada, quer dizer, moldada pelas inclinações psicológicas que a gente já tem. Então, quando a gente está refletindo, né, racionalmente sobre um determinado assunto, a gente diz, isso aqui é mais correto, isso aqui é mais racional, essa teoria me parece mais verdadeira, mais plausível do que outra. Quando a gente faz esse julgamento de racionalidade, de cogência, de plausibilidade, ali também as nossas intuições psicológicas estão atuantes. Então, não existe uma razão pura, né, no sentido de né, desligada de qualquer psicologia. O Jonathan Haidt é anti-kantiano nesse aspecto, tá? Ele acha que ele é humeano mesmo. Ele acha que a gente só reconhece um raciocínio de tipo kantiano, né, de universalização, um raciocínio de tipo utilitarista, de John Stuart Mill, consequencialista, né, de avaliar assim a utilidade de uma ação, a correção em função da utilidade. A gente só faz esse tipo de raciocínio quando a gente só percebe as conclusões desse tipo de raciocínio como sendo verdadeiras ou cogentes ou plausíveis ou razoáveis, quando a gente já tem uma propensão, uma inclinação, uma intuição nesse sentido. Então, é uma perspectiva assim que coloca a psicologia, né, em primeiro lugar. Certo? Qual é o espaço que fica aí para a ética normativa, que pretende, de algum modo, justamente contrariar essas disposições naturais? Uma coisa, em tese, não anularia a outra, né? Tu ainda pode tentar fazer ética normativa, mas o corolário do livro é que fica mais difícil, então... Não, a normatividade continua valendo. Quer dizer, o que ele está dizendo é que a base da normatividade é psicológica, que as normas têm uma base psicológica, que as normas sociais têm uma base psicológica, que as normas de raciocínio têm uma base psicológica. Entende? Quando a gente faz um julgamento, se é correto, se é incorreto, ele não está dizendo que a gente não pode fazer julgamentos, ele está dizendo que a gente faz isso e que a gente vai continuar fazendo. Só que a base, a razão pela qual a gente faz um julgamento e não outro, em geral, é de tipo psicológico, uma inclinação, e eu de fato, eu formulei minha questão errada. Se a gente quiser tentar ainda fundar a moralidade em princípios racionais, então, por qualquer razão eu considerar que essas disposições psicológicas são indesejáveis, ou, sei lá, enfim, ou insuficientes. Sim, a função da razão é corrigir as intuições equivocadas, tá? Tu não tem como eliminar as intuições, os sentimentos e as emoções. Se tu faz isso, tu vira um psicopata. Então, na verdade, a gente precisa disso, né? A gente precisa dessas emoções para a racionalidade, para a nossa moralidade e socialidade funcionar. A gente precisa dessas emoções, desses sentimentos.
Só que, às vezes existe também o excesso de emoção, né? A falta de reflexão, existem intuições que nos levam ao erro, existe o preconceito, existe o viés, moral que leva a injustiças, que leva a... Né? Ou tu tem pessoas assim que são excessivamente unilaterais, né? Que elas valorizam demais, por exemplo, a religião, em detrimento de outras considerações, ou valorizam demais a autoridade, ou valorizam demais a vulnerabilidade de indivíduos em detrimento de outras considerações que podem ser, em determinadas circunstâncias, até mais importantes do que essa. Então, o que o Jonathan Haidt diz é que nós podemos... que a racionalidade é um recurso que nós temos, que nós desenvolvemos, para resolver e ajustar problemas e ajustar essas intuições. Então, com certeza, ela continua tendo um papel importantíssimo, né? Mas o que ele acha é que a gente não pode achar ingenuamente que nós vamos resolver essas questões de maneira puramente abstrata e racional, né? Então, isso que ele está dizendo. Porque também os raciocínios são impregnados de psicologia, por mais abstratos que eles sejam. Esse é o ponto. Certo, obrigado. Uma questão, professor, que me parece também interessante em relação a esses processos de normatividade são como as instituições sociais, elas também funcionam como uma espécie de reforço cultural, né, para determinadas escolhas morais que se fazem. Então, para além da disposição inata de nós aceitarmos determinados valores, existe também o fenômeno de que instituições promovem um determinado reforço cultural que fazem com que nós fiquemos imersos nos valores X ou Y. Ou seja, para eu participar de determinadas instituições, eu muitas vezes sou socialmente constrangido a aderir a determinados valores, e esse é um processo quase autopoético, né? Um processo assim fechado. Então, isso vale para qualquer instância. Na universidade, né, existe ali um capital simbólico que a gente precisa carregar. Sim, e fazer parte desse universo implica em manifestar determinadas posições, né? Experimentem ir aí a algumas instituições e manifestar posições contrárias. Isso, obviamente, vai ser socialmente constrangido, de modo que, com o passar do tempo, há um reforço daquelas escolhas. Então, eu acho que há esse outro viés também, de como essa normatividade acontece nas instituições sociais, para além das predisposições individuais de cada um de nós. Sim, claro, com instituições diferentes têm valores diferentes, quer dizer, instituições diferentes, como é que se diz, elas privilegiam ou premiam, né, comportamentos diferentes. Então, uma coisa é tu estar no exército, por exemplo. No exército, comportamento agressivo, comportamento disciplinado, herdeiros, a obediência à autoridade está em primeiro lugar, né? Se tu está numa igreja, não. Quer dizer, o respeito à autoridade continua valendo na igreja, mas não a agressividade. Enfim, tem a sacralidade mais importante que o respeito à autoridade, né? E se tu está na universidade, outras coisas, né? Na universidade, a gente privilegia, a gente valoriza a criatividade, então é natural que pessoas de mente mais aberta se encontrem nas universidades. Por isso, tem gente que não entende por que tem tanto esquerdista na universidade. E porque, bom, né? Se tu quer que as pessoas sejam criativas, é normal que o comportamento conservador seja minoritário, Mas o que eu quero dizer é que esse processo se transforma ao longo do tempo. As instituições não são o que são porque tem a universidade não é assim por uma natureza posta de que ela deve ser assim. Isso foi construído socialmente, isso foi construído por relações de poder. A própria igreja, por exemplo, a gente pode ver, no caso da igreja brasileira, como houve essa transformação ao longo do tempo. Se na primeira metade do século XX ela tinha ideais de cunho mais conservador, isso se transformou. Pois se a gente olhar a Igreja Católica, nós vamos ver o quanto, vamos dizer assim, de perspectivas progressistas hoje fazem parte do ethos da instituição. Então, isso são processos que estão em disputa. É isso que eu quero dizer, assim, não pode naturalizar
esses processos institucionais e achar que está posto assim. A universidade é assim porque foi construído de determinada maneira a partir de um embate entre grupos diferentes. Então, esse processo do poder é uma das questões que me parece que, em relação ao projeto do Jonathan Haidt, é algo a se pensar, porque ele nos sugere que nós saiamos da condição de simplesmente nos deixar nos levar pelos nossos valores para olhar de uma perspectiva de fora, e aí faz aquela relação com o Yin e o Yang, né? Ele vai dizer, obviamente, nós não podemos viver sem valores, mas nós podemos dar um passo atrás e observar isso. Sim, mas dar um passo atrás e observar isso não basta, porque há relações de poder e processos em disputa que estão constrangendo a forma como nós observamos. Então, não é simplesmente um processo individual de dar um passo atrás, mas sim reconhecer as relações de poder explícitas e implícitas que fazem parte de todas as instituições. Nesse sentido que eu digo, entende? Sim, eu entendo o que tu está dizendo, eu acho que eu entendo o que tu está dizendo, Alexandre, mas repara como tu está enfatizando o poder no que tu acabaste de dizer, né? E isso também, isso lembra que a gente viu do texto do Thomas Sowell? Ele diz, olha, as pessoas que têm uma concepção irrestrita das capacidades, do potencial humano, e elas tendem também a valorizar mais o poder, porque elas acham que os processos sociais são mais suscetíveis, né, de intervenções diretas. Então, as pessoas que pensam assim acham que o poder tem uma função mais importante nos processos sociais do que as pessoas que têm uma concepção restrita da natureza humana e consideram que os processos sociais são mais sistêmicos. Então, eles continuam acontecendo independente de quem está no poder. Então, isso me chama a atenção agora no que tu estava falando, Alexandre, porque tu usaste umas 4 ou 5 vezes poder. Então, então isso mostra né, uma... Embora eu não seja progressista, tá? Só para deixar claro que meu alinhamento não é mais esse, tá? A tua mas linguagem... talvez pela minha influência das ciências sociais, Alexandre, mais relação de poder, né? A tua linguagem está te traindo, Alexandre. Hein? Você não acha? Não, eu citei justamente o exemplo da universidade e da igreja, porque são dois espaços onde a gente viu essa transformação muito forte, né? Mas vamos ver. A igreja... Na universidade, isso está muito associado também a um determinado capital simbólico que vigora dentro da universidade. Hoje, para tu fazer parte das redes das universidades, se tu não for uma pessoa alinhada com esses valores, tu está fora. Sim, em 20 anos de Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu vejo isso, e para além da minha experiência, daquilo que eu vejo como cientista social, de que falar a linguagem do grupo interessa para o pertencimento aos espaços onde nós estamos colocados. E hoje eu vejo isso, olhando numa outra perspectiva ideológica, como de fato isso é verdadeiro. Então, é nesse sentido que eu digo, né? Há um reforço cultural das instituições de constrangimento de determinadas posições, né? E isso varia ao longo do tempo. Aí por isso que eu gosto da postura do McIlgrace, porque ele está nos trazendo um pouco de como isso varia culturalmente ao longo da história, né? Então, é nesse sentido que eu digo, assim, essas disputas por posições, elas estão acontecendo a todo momento dentro das instituições, elas acontecem dentro dos governos, das instituições públicas, das empresas, isso acontece a todo momento. Sim, mas aí que tá, né? Se tu acha que o que é essencial nessas disputas, ou nessa dinâmica, são as relações de poder, então tu tá privilegiando um aspecto do fenômeno em detrimento de outros, porque, né, uma pessoa que fosse mais conservadora, como Thomas Sowell, diria que o poder não é o que mais importa, o que mais importa são as relações sistêmicas. Então, né, não importa muito, sabe, assim, quem é que manda, quem é que não manda, enfim, mas como é que os processos, qual é o efeito indireto que aqueles processos estão tendo no todo. Com relação à igreja, eu não sei se dá para dizer que a igreja é mais progressista, assim, ela continua sendo uma instituição bastante conservadora, né? E claro que existem movimentos assim progressistas
dentro da Igreja Católica, né? Aqui no Brasil a gente teve o movimento da Teologia da Libertação, mas sempre foi um movimento minoritário dentro da Igreja Católica. A Teologia da Libertação, tanto que o Leonardo Boff foi censurado na época, não sei se continua, né? Mas enfim, eu também não sei muito como é que está a situação política dentro da igreja, não posso falar. Mas deixa eu só chamar a atenção para isso, ó. Vejam que característica interessante, né, do Leonardo Boff, da Teologia da Libertação. O discurso ali era sempre: a igreja tem que estar do lado dos mais pobres, né? Proteger os mais vulneráveis. Então, isso é o que fez dele um grupo, daquele grupo lá, um grupo mais de esquerda, né? Então, o que o Jonathan Haidt está falando, eu acho, é que o Jonathan Haidt está defendendo uma espécie de pluralismo, tá? Ele está defendendo assim o pluralismo. Ele acha que quando a gente privilegia excessivamente um desses fundamentos da moralidade em detrimento de outros, a gente acaba com uma situação em que uma parcela da população não consegue mais dialogar com a outra. E, enfim, esse é o diagnóstico dele para a nossa situação contemporânea. As pessoas de esquerda sacralizaram a proteção aos vulneráveis em detrimento de outros valores. Os liberais, ou libertários, né, como se fala nos Estados Unidos, sacralizaram a liberdade em detrimento de outros valores. E os conservadores sacralizaram a estabilidade, a ordem, a preservação das instituições em detrimento de outros valores. E a gente tem uma situação de inviabilização das instituições, do convívio social, público, né? E uma situação assim, de cisão moral, onde as pessoas se tratam como inimigas. Com relação às teorias morais, o que o Jonathan Haidt diz? A gente tem três grandes, voltando à questão, eu não lembro agora se foi o Tiago ou o Jacques que falou disso, das teorias morais, da normatividade. A gente tem três grandes tradições éticas na nossa cultura, né? Que é a tradição aristotélica, a ética das virtudes, a tradição kantiana, né? Éticas do dever, e a tradição consequencialista, cuja vertente mais influente são os utilitaristas. Então, são teorias éticas que privilegiam aspectos diferentes do fenômeno moral, né? Então, as teorias aristotélicas privilegiam o caráter do agente, as teorias kantianas privilegiam a ação em si, independente do caráter da gente, independente das consequências. Você tem que fazer o que é correto, independente de ser bom ou mal. O que importa não é quem fez a ação, importa que se ele fez está de acordo com o imperativo categórico. Então, tem uma avaliação ali da ação mesma, da regra que rege aquela ação particular, independente de quem fez ou das consequências, né? Pode ter consequências desastrosas e ser uma ação boa. Pode ter consequências maravilhosas e ser uma ação ruim. O que importa é a regra da ação particular. E, por outro lado, a gente tem a terceira escola, essa dos consequencialistas, que dizem, não importa o caráter da gente, não importa a ação em si, o que importa são as consequências. Tá? Então, três grandes escolas três grandes teorias morais contemporâneas, e quase todas as discussões morais contemporâneas, assim, quando elas se aprofundam, as divergências acabam caindo num desses três aí, grandes perfis, assim, né, teóricos. E o que o Jonathan Haidt diz? Ele é um pluralista. Então, o que ele diz? Ele diz, olha, eu acho que para algumas questões a ética aristotélica é mais adequada, para outras questões a ética de tipo kantiana, deontológica, a ética de deveres é mais adequada, e para outras a ética consequencialista é mais adequada. Em particular, ele diz, para as questões públicas, quando a gente tem que administrar o Estado, por exemplo, né? Onde é que o governo vai botar dinheiro? Vai botar dinheiro na agricultura, na indústria, na educação, na saúde, né? Na cultura. Onde é que o governo vai? Na previdência social, na Bolsa Família, onde é que o governo vai botar dinheiro? Para questões de administração pública, o Jonathan Haidt diz, as éticas mais adequadas, em geral, são éticas de tipo consequencialista.
porque, e em geral, a gente acaba migrando naturalmente. Vocês reparem, quando se trata de discutir coisas públicas com pessoas que têm valores diferentes de nós, o chão comum que a gente tem para debater com pessoas que pensam muito diferentes é dizer, não, se botar dinheiro aqui, a consequência é essa, se botar dinheiro ali, a consequência é aquela. Então, em geral, o raciocínio usado para decidir questões de administração pública são de natureza consequencialista. Para questões de natureza assim pessoal, de relacionamentos pessoais, por exemplo, assim, como é que eu devo educar meu filho, como é que eu devo tratar minha mãe, para essas questões em que os agentes, né, e as pessoas são situações assim particulares, individuais e únicas, né? O meu filho é único, eu sou único, minha esposa é única, minha mãe é única. Quer dizer, mesmo que eu sei que tem milhares de crianças por aí, tem milhares de mães, tem padrões que se repetem, mas eu estou interessado nele, na minha relação com ele, que é uma relação pessoal, ou na minha relação com ele, que é uma relação pessoal. Então, nesses casos particulares, a gente tende a migrar e a usar uma ética de tipo aristotélica, porque a ética de tipo aristotélica justamente está baseada na percepção das singularidades das circunstâncias particulares. Então, a gente não trata tudo, quando a gente resolve... Pode repetir, professor, cortou bastante o teu áudio ali, por gentileza. Cortou? Tu estava dizendo que parece mais adequado usar uma ética de tipo aristotélico e caiu. Uma aristotélica no ambiente... Ô, Thiago, eu acho que é a tua internet, porque pra mim não travou nenhuma vez. E quando tu falou, começou a travar também. A tua ligação tá travando pra mim um pouco. Certo. Obrigado. Não, tranquilo. Vamos... Não, vocês me interrompam sempre que alguém não estiver ouvindo direito, aí me interrompe que eu repito, tá? Não... Vamos se ajustar aqui. Pode repetir, não quero cortar o Thiago. Pode repetir aí, por favor, Rogério. Tá. Então, questões assim, quando a gente está tratando de questões familiares ou de relações pessoais, esposa, namorada, filhos, mães, né, amigos, quando a gente está tratando de questões pessoais, a gente tende a migrar para raciocínio de tipo aristotélico, porque as situações que a gente lida nessas circunstâncias não são situações assim que tem como ser resolvidas com raciocínios estatísticos, com cálculos de consequências. A gente sempre tende a tratar essas situações como sendo únicas, como são únicas todas as situações das nossas vidas e como somos cada um de nós. Então são relações, por exemplo, assim, eu não penso assim, eu posso fazer um raciocínio, em geral, né, tem uma escola aqui, onde é que eu devo matricular o meu filho? Né? Qual escola eu devo matricular ele? E aí tem uma escola aqui que é muito boa, tem isso, tem assim, né, a maioria das crianças que saem dali muito bem formadas, é ótimo, não sei o quê. E aí o raciocínio que eu faço não é assim, se é uma boa escola, pronto, né? Esse é um raciocínio que a gente faz para decidir questões públicas, né? A gente usa estatística. Para resolver questões de natureza pessoal, a gente diz assim, não, mas eu não quero saber se essa é a melhor escola de Porto Alegre, eu quero saber se essa é a escola mais adequada para o meu filho, que é o único, ele tem características que são diferentes de outras, então talvez a melhor escola de Porto Alegre não seja a melhor escola para ele, eu quero saber para ele, entendeu? Então, isso é o que é a sabedoria de que Aristóteles fala, né? É a capacidade de tu perceber o que é adequado naquela circunstância particular, não em geral. Claro que tu tem que ter conhecimento, né, do que é melhor em geral nisso, do que é melhor naquilo, e esses conhecimentos, essas diferenciações aí tu vai ganhando com a tua vida, com a experiência que tu vai adquirindo, né? Mas a sabedoria, no final das contas, é tu conseguir ter a percepção adequada da singularidade daquele momento. Então a gente tende a migrar nesses assuntos para uma ética de tipo aristotélico. E para questões assim, para questões de vida e morte, para questões assim de fundamentos do Estado, né, de direitos individuais, a gente tende a migrar para raciocínios de tipo kantiano. Então pensem, por exemplo, assim, um médico, né, um médico no hospital, ele não
E, né, tem aquele famoso experimento que se faz assim, o experimento do Troller, né, que às vezes se apresenta como um problema para os utilitaristas. Se tu aplica isso no hospital, o médico nunca vai ser utilitarista naquele mesmo sentido. O médico não faz assim, chega um motoboy no hospital lá que é saudável e ele não vai matar o motoboy para salvar 5 pessoas, certo? O médico não é ético. Por que não? Mas quando diz que não é ético, né? O médico não faz isso. O médico não mata uma pessoa saudável para salvar 5 doentes. Embora a consequência seja melhor. Num caso, pode morrer 5 pessoas, na outra morre só uma, mas o médico não faz esse tipo de raciocínio. Então, ele não usa um raciocínio de tipo consequencialista. Ele usa um raciocínio de tipo kantiano, porque a vida ali é um valor absoluto para ele. Não. Então, ele trata como uma questão de princípio, né? Um dever. Então, isso é que o Jonathan Haidt diz, olha, ele diz assim, a gente não pode, a gente tem psicologia, a gente tem pessoas com psicologias diferentes, a gente tem inclinações diferentes, a gente tem situações de tipo diferente, e a gente não pode esperar que um tipo de valor, ou um tipo de atitude, ou um tipo de teoria ética vá ser adequado para todos os casos. Então ele defende pluralismo ético. E o critério dele para escolher no momento, escolher deontologia, ou escolher utilitarismo, ou escolher ética das virtudes, são as intuições. Esse seria o critério dele para escolher em qual momento usar uma das teorias. Não, aí a gente está no domínio da reflexão, né? Quando a gente está em teorias, no domínio da reflexão. E, é claro, ele fala isso de maneira, assim, frouxa, né, Vinícius? Porque a contribuição principal dele não está aí. Certamente tu vai ter muitas situações que são ambíguas e que tu vai ter pessoas com intuições diferentes, até raciocínios diferentes, e vai ter pessoas insistindo mais para um lado, pessoas insistindo mais no raciocínio de tipo kantiano, outras insistindo no tipo raciocínio de tipo mais utilitarista, mais aristotélico, isso sempre vai haver. Mas o ponto que ele está salientando é que a gente não precisa achar que uma dessas teorias tem que ser boa em todos os casos. A gente pode, sem problemas, migrar de um para o outro em circunstâncias diferentes. Tá? Mas certamente tu vai ter problemas, com certeza vai ter problemas aí. Né? No hospital tu vai ter problemas, em casa tu vai ter problemas. No estado tu vai ter problemas, né? Porque vão haver situações ali que tu não, que tu vai ser, tu vai ter razões não conclusivas, né? E que podem te levar para lá ações de tipo diferentes. E aí tu vai ter que ver caso a caso, enfim. Professor? Sim. Posso fazer uma pergunta ou você ia falar alguma coisa? Não, pode falar. Estamos lá, vamos lá. Eu já falei demais. Tá. Bom, eu estudo o Bernard Williams, aquela discussão internalismo e externalismo, sobre a fonte da normatividade e das razões práticas, né? E, bom, o Williams ele sustenta uma tese bem humeana, né? Segundo a qual, enfim, as ações, as razões, elas têm a fonte sempre os desejos dos agentes e tal. Enfim, o pensamento que me veio quando eu estava lendo o texto do Jonathan Haidt é o seguinte: em que medida Bom, peraí, deixa eu fazer primeiro um outro esclarecimento, que tem um debate internalismo e externalismo, né? Que aqui, o internalismo é o que sustenta que uma razão ela é normativa se ela está relacionada aos desejos dos indivíduos, e o externalista sustenta a possibilidade de razões que não estão relacionadas aos desejos dos agentes, né? Portanto, em que medida esse tipo de investigação empírica da psicologia moral ela pode corroborar, né, para essa tese internalista, né? É claro que ela não parece ser uma espécie, né, não poderia funcionar como uma refutação do externalismo, né?
Enfim, eu queria saber, porque eu fiquei bem interessado com esse tipo de investigação e esses resultados, eu queria saber o que tu acha sobre isso. Se porventura a psicologia moral ela pode dar enfim, pode dar algum tipo de uma boa justificação para o internalismo, né? Sim, eu acho que lembra, eu não sei se tu chegaste a ver o primeiro texto aqui da disciplina, que foi o texto do Marcelo Dascal. O Marcelo Dascal apresenta uma tipologia dos tipos de polêmicas. E então tem algumas polêmicas em que as pessoas estão de acordo com relação a como resolver um problema ou resolver e ele chama isso de uma discussão. Você tem dois interlocutores e os dois querem chegar à verdade, e quando um comete o erro e o outro mostra que ele cometeu o erro, os dois reconhecem ali o erro e corrigem, né? E se uma pessoa, e aí os dois no final, existe a possibilidade sempre das duas pessoas no final chegarem a um acordo, né? Resolverem aquela discussão. Então esse é um tipo de polêmica, né? Existe um outro que é o extremo oposto disso, que é o caso em que duas pessoas têm uma disputa, ele chama. Uma disputa é uma situação em que ninguém está interessado na verdade. A gente tem situação assim, de completa adversidade entre dois interlocutores, e um quer calar o outro, ou destruir o outro. Destruir o outro verbalmente significa não deixar o outro falar, ridicularizar ele, né? E a gente tem a situação intermediária, que são essas da política, como essa que tu está falando agora, que é a disputa entre internalismo e externalismo, ou essas coisas aqui que o Jonathan Haidt está falando, né, à medida que são filosóficas, elas estão nesse terreno intermediário. Esse terreno intermediário é o terreno da argumentação. E então a gente não tem um chão comum entre todos os interlocutores, né? As pessoas diferentes partem de premissas diferentes. Então, algumas pessoas, né, por exemplo, quando a gente tem disputas assim políticas, algumas pessoas são mais conservadoras, outras mais progressistas. Então, os valores das pessoas são diferentes. Então, elas vão chegar a conclusões diferentes porque elas partem de premissas diferentes, né? Então, a gente não tem, tu não tem como resolver, né? Tu não tem como resolver essas divergências da mesma maneira que tu resolve uma divergência, digamos assim, matemática, né? Tu tem dois matemáticos, um cometeu um erro de cálculo, aqui tu somou em vez de dividir, não sei o que, tá errado, pronto, todo mundo sabe que cometeu um erro, acabou a discussão, né? Na filosofia não tem isso, porque na matemática, a maior parte das premissas, e também na ciência, a maior parte do tempo, nas atividades científicas, as premissas dos raciocínios são compartilhados. Na filosofia não são compartilhados. Na ética, na moral, na política não são compartilhados. Na religião não são compartilhados. Então a gente está ou no domínio da argumentação ou no domínio da disputa, em quem quer destruir o outro. Então, esse domínio da disputa é destrutivo, né? Socialmente destrutivo, não leva a lugar nenhum, tende a degenerar e levar a guerras, é uma espécie de violência verbal. Então, do ponto de vista, então, o que a gente faz numa situação essa de polêmica argumentativa, né? Como esse internalismo? Não tem como tu dizer, né? Não dá para tu dizer que os experimentos aqui que o Jonathan Haidt mostrou, né, o fato de que as pessoas são intuitivas, isso não é suficiente para tu dizer que uma teoria está certa ou está errada, porque esses mesmos fatos que o Jonathan Haidt está salientando e está valorizando aqui na apresentação da teoria dele, podem não ser tão importantes para quem pensa, para quem é externalista, sei lá, para quem é kantiano, por exemplo. Quem é kantiano não acha que a psicologia moral é irrelevante, ou quase irrelevante. Porque o Kant diria o seguinte: olha, eu não quero saber como as pessoas de fato agem, o que de fato elas dizem. Eu quero saber o que é certo e o que é errado. Eu quero ter um critério para corrigir, né, de fora para dentro, o comportamento das pessoas.
Então o Kant dizia isso tudo está dizendo é muito bonito, é assim, eu não estou fazendo, é muito bonito, pode ser verdadeiro, mas eu não estou fazendo psicologia nem sociologia, eu não quero saber como é que as pessoas de fato se comportam, eu quero saber como as pessoas devem se comportar. Então o Kant busca um critério de assim, racional abstrato. Então todas as coisas que o Jonathan Haidt diz são insuficientes para provar ou demonstrar a tese dele. O que ele está apresentando são argumentos. Então ele tá buscando, né, um chão comum, buscando um chão comum. Mas isso é uma matéria de negociação, tu entende? Então, né, eu suponho que no debate esse do Bernard Williams, em que ele está envolvido, e de internalistas e externalistas, a mesma coisa acontece. Tu precisa negociar um chão comum. Compreende? Sim. Eu não entendi exatamente por que tu entende por chão comum nesse caso do Jonathan Haidt. Chão comum é tu tentar encontrar premissas que pelo menos alguns dos teus interlocutores podem concordar. Então tu parte de premissas tu parte no teu raciocínio de premissas aceitáveis para o teu interlocutor. Esse é o chão comum, é um chão comum provisório sempre. Na argumentação filosófica, o chão comum é sempre provisório. Então as conclusões nunca são definitivas. Tu tem uma evolução da discussão, né? Mas tu não tem assim provas ou resultados definitivos que nem tu pode ter na ciência ou como tu pode ter nas disputas violentas em que tu cala uma pessoa, ela sai de cena. Na filosofia tu não tem isso. Na filosofia sempre as posições divergentes podem sempre voltar com novos argumentos, né? Então a discussão aqui com o Jonathan Haidt o Jonathan Haidt fez a discussão avançar, tá? Então por quê? Como é que esse livro se situa aqui nas discussões na história recente aí da ética e da moral? A gente ele está se inserindo aqui nessa discussão americana. Então, na tradição anglo-saxã, na primeira metade do século XX, o que predominou assim, foi quase exclusivamente o empirismo, né? Teorias humeanas, depois teorias utilitaristas, consequencialistas e teorias empiristas. E aí, na década de 70, isso foi assim, desafiado muito fortemente pelo John Rawls. Tá? Então, o John Rawls tem uma ética de princípios, né, de justiça e tal. Depois a gente tem a Christine Korsgaard. Então tem uma série assim, de autores de tipo mais kantiano, que entram em cena com bastante peso. E o Jonathan Haidt agora pertence à terceira geração dessas discussões, em que tu, sim, tem essas considerações de princípio, mas mesmo os princípios eles são reconhecidos como sendo legítimos porque a gente já tem uma intuição. Então ele está trazendo para a discussão esses resultados empíricos de psicologia, de ciência cognitiva, né, que são fatos. Então agora está o desafio com os kantianos, aristotélicos, o que eles vão dizer, né? O que eles vão dizer? Então a discussão vai ficando mais nuançada, assim, mais sofisticada. Compreende? Eu vejo assim, pelo menos. Certo. Não sei se tu quer dizer mais alguma coisa sobre o Bernard Williams. Na verdade, eu não conheço o suficiente para falar. Porque a discussão que ele tenta, o que ele tenta sustentar é que uma razão prática, né, uma razão para ação, ela está sempre ligada com um elemento desiderativo do agente, quer dizer, relacionado à psicologia do agente. Então, como toda razão é, enfim, ligada aos desejos do agente, então mesmo as razões normativas, as razões morais deveriam estar ligadas com esse aspecto psicológico, né? Enfim, basicamente é isso que eu estava pensando, porque pelo menos tem algum tipo de elementos empíricos aí nessa proposta do autor que corroboram esse tipo de tese, mas é claro, não tem como, né, provar esse tipo de tese de analista, mas eu acho que
é minimamente interessante para ver como esse tipo de coisa acontece, né? E que não é tão implausível sustentar esse tipo de coisa, né? Sim. Eu acho que o argumento mais forte que está se apresentando aqui em favor desse tipo de empirismo, intuicionismo, são aí eu não sei como isso se casa ou não se casa com as coisas do Bernard Williams, tá? Provavelmente sim, mas tem que ver em que medida. O argumento mais forte é o seguinte: a gente tem a tese, né, segundo a qual, mesmo quando a gente está raciocinando a partir de princípios éticos, a gente está seguindo intuições, né, e que a gente não tem como separar uma coisa da outra. Os princípios racionais, o funcionamento mental que nos leva a reconhecer certos princípios como válidos ou legítimos ou plausíveis, a gente não tem como desligar esse tipo de raciocínio das emoções, intuições e sentimentos que a gente tem que nos inclinam mais para um lado ou mais para o outro. Porque quando tu desliga o raciocínio abstrato, desliga o raciocínio, a teoria desses sentimentos, intuições, a gente não consegue nem reconhecer mais aquele princípio como sendo um princípio ético, moral, né? Enfim. Então tem esse funcionamento, que as coisas estão interligadas, entende? Então esse eu acho que é o argumento principal, assim, que pode ir em favor, né, dessas concepções mais psicológicas da moralidade. Certo, obrigado. Rogério, desculpa, pode repetir de novo o argumento principal do Jonathan Haidt? Esse não é o Jonathan Haidt não chega a dizer isso, tá? Isso aqui quem está falando sou eu. Mas enfim, tem essa disputa, né? Como é que porque o Jonathan Haidt nem entra nessa discussão, sabe? Ele simplesmente apresenta a teoria dele, né, no livro. Ele não chega a debater diretamente assim com filósofos que pensam ao contrário dele. Até se alguém quisesse escrever uma resenha do livro, seria um assunto interessante para o qual chamar a atenção, né? É um livro de psicologia, primeiramente, pelo menos em parte isso, mas ele tem consequências filosóficas. Mas as consequências filosóficas elas não foram confrontadas. Ele apresentou uma tese, mas alguém que fosse escrever uma resenha poderia confrontar isso. Ele disse: tem argumentos contrários. Como é que a gente poderia fortalecer, criticar o Jonathan Haidt ou fortalecer ele filosoficamente? E o que eu estava falando antes é que eu acho que a gente pode fortalecer o que o Jonathan Haidt está dizendo aqui com argumentos de tipo mais filosófico, mais abstrato, né? Dizendo que essas concepções mais empiristas, sentimentalistas, intuicionistas da moral, elas contestam a ideia de que nós podemos conhecer o que saber o que é certo, o que é errado moralmente, ou reconhecer a plausibilidade, a maior ou menor plausibilidade ou validade de um princípio ético a partir de considerações mais abstratas exclusivamente, porque quando a gente separa os raciocínios mais abstratos, teóricos, do seu conteúdo e da sua motivação sentimental e emocional, a gente não consegue reconhecer aqueles princípios como sendo princípios éticos ou morais. Eles viram meros cálculos, compreende? E eles se tornam vulneráveis daí ao seu uso injusto, antiético, né? Se tu tem uma ética que é exclusivamente assim calculista, esse é o que pode acontecer, né, com a ética utilitarista, né? Ela fica pensando só nas consequências, e aí no final tu tem pessoas que, partindo dessa tradição utilitarista, chegam a consequências absurdas, que parecem obviamente absurdas, como por exemplo, vamos diminuir a quantidade geral de sofrimento na humanidade, fazendo o seguinte: vamos exterminar a humanidade, né? Claro, se tu extermina a humanidade, diminui a quantidade geral de sofrimento na Terra. Claro. Então tem alguns utilitaristas que chegam a esse tipo que vão nesse sentido, né? Eles dizem assim: não, nós não podemos mais ter filhos, nós vamos
modificar geneticamente os animais para que eles não deixem de ser carnívoros, coisas assim que são, quer dizer, eu não sei, me parecem assim visões completamente unilaterais e empobrecidas da mente humana, da natureza, enfim, de tudo. E sem falar que se fizesse isso, né, você está intervindo a partir de princípios em processos naturais que ninguém conhece direito, os resultados podem ser imprevisíveis e provavelmente serão muito piores do que não fazer nada, né? Então, eu acho que essa é uma maneira de fortalecer, né, a argumentação, filosoficamente, a argumentação aqui do Jonathan Haidt. Mostrar que os princípios abstratos, os raciocínios abstratos em ética, eles são cegos, né? Que nem diz o Kant, são cegos, quando eles não são acompanhados de intuições, né? De sentimentos, que eles precisam desse conteúdo aí, né? Eles se perdem, né? Podem usar isso para qualquer lado, eles ficam vazios. É isso. Rogério, é que eu pedi para repetir de novo para ver se eu consigo fazer uma ligação com um debate que uma vez eu vi era entre um ateu e um cristão, que era debatendo sobre a questão de se para haver moralidade precisa haver Deus, para ver um fundamento para moralidade objetiva precisaria haver Deus, enquanto o cristão dizia que sim, o ateu dizia que precisaria. E bem no fim, o que se resultou do debate, sendo que eu consegui concluir daquele debate, é que a argumentação do ateu sempre ia pelo lado mais intuitivo, de que enquanto o cristão dizia que sempre precisaria haver a existência de Deus para dar uma fundação para a moralidade, o ateu dizia que, bom, se a gente concebe esse modo de ver a fundação da moralidade como o cristão vê, então uma pessoa que poderia ter o poder de parar um estupro de uma criança simplesmente com levantar do dedo, não teria esse dever se Deus não existisse. Enquanto nós, intuitivamente, parece que essa pessoa teria o dever de parar um estupro de uma criança se ele simplesmente pudesse levantar o dedo dele e isso resolveria o problema do estupro. E a consequência que bom, né, resumindo, a consequência que o ateu tirou disso é que se a gente concebe uma teoria ética baseada, fundamentada em Deus, esse resultado essa teoria teria uma consequência repulsiva, que é a consequência de que essa pessoa não teria um dever de parar o estupro de uma criança se ele pudesse só simplesmente levantar o dedo. Só traçando um paralelo entre esse debate que eu vi e isso que tu está falando sobre o Jonathan Haidt. Pois é, tem essas discussões aí também, né? São discussões meio abstratas, assim, do ponto de vista empírico, a gente nunca teve uma sociedade que não fosse religiosa, né? A gente teve movimentos ateus, grupos ateus, mas sempre muito minoritários. E contemporaneamente a gente tem uma situação em que o número de ateus cresceu bastante, a gente tem uma cultura, né, laica e dessacralizada, que nem diz Max Weber, dessacralizada, mas ninguém sabe, né, se isso é sustentável. É um experimento, porque a gente tem indícios, assim, né? Primeiro, porque a moralidade e a religiosidade evoluíram juntas, então a gente sempre foi assim, né? Sempre a gente teve uma coisa com a outra. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, a gente tem muitos indícios de que as pessoas religiosas, quando a moralidade é acompanhada de algum sentimento de sacralidade, a motivação moral fica muito mais forte. Então, quando as pessoas tratam as regras morais como meras convenções ou construções sociais,
é assim, mas poderia ser diferente, né? Eu fiz um acordo com outras pessoas, mas poderia ser diferente. Né? Então, a motivação para continuar seguindo aquelas regras é muito, muito menor, e, enfim, isso, a possibilidade do sistema entrar de um sistema de regras de cooperação entrar em colapso por causa disso é grande. E tem indícios empíricos disso, né, de pesquisas com grupos diferentes, né, os grupos assim em que há algum tipo de união em torno de valores sagrados, ou rituais, ou proibições de tipo transcendente, esses grupos são mais coesos e mais coesos e mais estáveis. Então tem indícios de que funciona melhor assim, né? Mas claro, tu pode dizer, mas e daí, né? Eu não sou religioso, então, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter que achar um outro jeito para as coisas funcionarem. Bom, vamos ver, vamos ver se vai funcionar, né? Isso de um lado. De outro, tem um argumento que, então tem esses argumentos que partem assim de constatações empíricas. Sempre foi assim, funciona melhor assim com religião, né? Talvez a gente não consiga ter uma sociedade sistematicamente ateia. Então, houve alguns casos em que se tentou isso, né? A União Soviética tentou eliminar as religiões, na China, mas o que aconteceu? As pessoas continuaram sendo religiosas. Em Cuba, que tu vai em Cuba, né, que tem ali, o que mais tem é santeria, né? Que é enfim, as religiões afro. E então parece que isso é um traço da natureza humana, que nem diz o William James. E se for um traço da natureza humana, então não tem simplesmente como eliminar. Seria como querer eliminar, por exemplo, a linguagem, né? Vamos fazer uma sociedade sem linguagem, ou vamos fazer uma sociedade em que sem eliminar sem sexo, né? Vamos só ter reprodução in vitro, ou sem famílias, né? São coisas assim muito quer dizer, ninguém sabe se a probabilidade disso funcionar é especulativa na melhor das hipóteses, né? Então o que acontece? Mas, Rogério, sim. O ponto do que eu quis falar e do debate era um debate ontológico sobre a ontologia da moral, se a base da moralidade seria Deus ou não. Não essa questão mais de, tipo, se a gente pode ter práticas morais sem religião. O debate era mais a ver com metaética e não com ética aplicada, vamos dizer assim. Sim, eu entendo. Não, as teorias morais não precisam de Deus, né? A teoria utilitarista não precisa de Deus, a teoria kantiana não precisa de Deus, a teoria aristotélica não precisa de Deus. Tu pode ter uma ética de virtudes, uma ética de deveres e uma ética de... Tu pode ter uma teoria nisso, de que te diga, né? A teoria diz assim, olha, o que é bom é o que é útil, o que é bom é o que tá de acordo, é o que é universalizável, o que é bom é o que o sábio faria. Tu pode ter uma teoria que te diga isso, mas eu acho que não tem, assim, no sentido formal, tu pode ter, não vejo nenhum problema nisso, né? Acho que já tem teorias nesse sentido, várias, não apenas essas aí, mas a questão é se isso aí funciona, né? Se isso funciona empiricamente. Porque tu pode se não funciona empiricamente, então tá, é como um jogo daí, né? Que não se aplica na realidade. Não, tu entende? Ele não tem nenhuma função descritiva, nenhuma função normativa, porque se ele não descreve como as pessoas de fato se comportam, e quando tu tenta aplicar, tu não consegue. Porque as pessoas sempre não se comportam daquele jeito. Então é uma teoria, pode ser uma teoria coerente, mas inútil. Mas claro, para responder isso aí, né, Vinícius, precisaria dizer o que é moral, o que é religião, porque também tem religiões que não têm Deus, né? Tem o budismo, por exemplo, não é o taoísmo, né? Não é evidente que haja um Deus ali. Certamente não é um Deus pessoal, que nem no cristianismo. Então, talvez tu
certamente os budistas são éticos, são morais, mas eles não acreditam num Deus pessoal. Então, com certeza, tu tem teorias éticas em que tu não tem um Deus pessoal. Então, depende muito do que tu quer dizer com religiosidade. No sentido mais genérico de religião, que é assim, de tu ter um conjunto de crenças, de que algumas coisas, ou eventos, ou rituais são sagrados. E tu ter um conjunto de experiências que as pessoas têm dessas coisas sagradas. Isso aí, nesse sentido mais genérico, eu acho que tu não tem como separar um do outro. Agora, no sentido mais assim intelectualizado, né, de religião, que é um conjunto de crenças em seres sobrenaturais ou coisas assim, aí sim. Então depende do que quer dizer com religião, eu acho. Tá? Bom, não sei. Não, sim. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Quem não falou ainda gostaria de dizer alguma coisa? Só para quem é que está falando? Álvaro, vai, Álvaro, fala. Meu áudio não está funcionando. Peraí, Álvaro. Agora a tua mensagem apagou aqui, eu não vi o que tu escreveu. Teu áudio não está funcionando? Tá, vamos ver o que o áudio... Eu vou posso ler aqui. Lê aí que eu não tô... Tá, pode ler, pode ler. Tá, agora eu vou abrir o chat aqui, tá. O Álvaro tá só para comentar, meu áudio não está funcionando. A exemplo da União Soviética, quando eles tentaram extinguir as religiões tradicionais, aconteceu que a própria estrutura política soviética começou a tomar traços religiosos em torno da noção de nacionalidade e da figura quase mística de Stalin. Exatamente. Então, é um cobertor curto, né? Se tu corta de um lado, né? Se falta do outro. Quando Stalin morreu, o desespero popular foi similar ao descrito pelo Eliade nos livros dele. Exatamente. Então, isso William James fala, né? Essa é um traço da natureza humana. A gente tende a tratar a eleger sempre algumas coisas como sendo sagradas. E a sociedade funciona melhor assim, né? A coesão social aumenta. Então, quando tu elimina as formas tradicionais de religião, ela migra para outras coisas. Então, se tu elimina a religiosidade, as tradições assim místicas, transcendentes, a religiosidade tende a se expressar na política ou na economia, né? Então a gente tem essas religiões aí liberais, as religiões socialistas, quer dizer, não são religiões, mas assim elas são ideologias que sacralizam determinadas coisas, né? E então a gente tem uma dificuldade aí, porque aí os registros se misturam. E o problema de tu tratar questões públicas como se fossem sagradas é que o diálogo com os diferentes fica muito difícil, né? Então, e tem características diferentes também. Depois, quando a gente vê as religiões, a gente vai ver isso, tá? As perspectivas religiosas têm uma característica diferente das perspectivas assim culturais, ou ideológicas ou políticas aqui que nem a gente está vendo, porque nas grandes tradições religiosas, as que foram selecionadas, né, ao longo da história, nas culturas, elas nunca são unilaterais. As grandes tradições religiosas não elegem assim um aspecto da natureza humana, né? Eles não dizem assim a natureza humana é ruim, a natureza humana é boa. Eles não dizem assim a proteção aos vulneráveis é o que é mais importante, ou a liberdade é mais importante que tudo. As tradições religiosas nunca fazem isso. Elas têm elas são ambíguas, sempre são ambíguas com relação aos fenômenos humanos, certo? Então, nós vamos ver, tem características diferentes. Então, as perspectivas religiosas são diferentes das perspectivas sociais, que a gente está vendo agora, sociais e psicológicas. Bom, alguém mais gostaria de falar? Não sei, Felipe, Rodrigo, Pedro, Wilton? Não? Sim? Eu tenho uma dúvida aqui, quem sabe? Como o senhor estava falando aí, né? Eu também notei que esse fundamento moral, da psicologia moral que o Haidt coloca no texto da sacralidade, né?
essa experiência que a gente tem de sagrado, ela é segundo ali pelo que eu entendi do raciocínio dele, é o que possibilita a coesão social, né? Ela não é que ela possibilite, ela reforça, né? Reforça muito. Ela é o que liga o que ele chama de dispositivo de colmeia, né? Faz as pessoas se unirem ao redor de algo e trabalhar cooperando, né? Sim. E é também, ao mesmo tempo, o que inviabiliza o diálogo público, porque é quando tu sacraliza os outros fundamentos que tu passa a ver com nojo ou como absurda a posição de outras pessoas que pensam diferente, né? Então, eu achei esquisito um pouco essa descrição. Isso vale. Acho que o teu áudio está mutado. Tá. Isso vale não só para a religião, mas para a moralidade em geral, né? Se tu assume uma perspectiva moral, tu tende a ficar cego para as diferenças, né? Então, por exemplo, se tu é mais conservador, tu tende a achar a proteção. Por exemplo, os conservadores acham que a preocupação com os mais vulneráveis por parte da esquerda é excessivamente sentimentalista. As pessoas mais progressistas acham que os conservadores são insensíveis, né? Não são desumanos. Então, tem essa cegueira, né? Se tu assume uma perspectiva, tu não vê, fica com dificuldade. Que nem naquelas figura do pato coelho lá que o Wittgenstein fala. Se tu vê aquilo como um coelho, tu não vê como pato. Se tu vê como pato, tu não vê como coelho. Mesma coisa aqui, quando a gente tem uma perspectiva, a gente não consegue ver o mesmo fenômeno simultaneamente de duas perspectivas, mas a gente pode ir trocando, né? Vendo as coisas de mais uma maneira. Então, o pluralismo do Jonathan Haidt, o que ele propõe é isso, que a gente tente ver as coisas de várias maneiras e não ficar fixo, né, numa só. Que a gente tem que, pelo menos, entender a perspectiva do outro. E que a base, o chão comum, a partir do qual a gente pode fazer isso, é a compreensão da mente humana, da psicologia. Que a nossa psicologia, nós todos temos... nós todos... Só um pouquinho que eu vou ter que atender aqui, minha filha, só um minutinho. O que é agora? Eu tenho que pegar pedras. Tá. Pega aquela caixinha de pedra que tu tem, tua coleção de pedras. Tá. Então, o Jonathan, a gente tem essa possibilidade de ver as coisas de perspectivas diferentes, né? Mas a nossa tendência é não fazer muito isso, exige um esforço e tal. Mas, enfim, não é algo só da religião, tá? Então, claro, se tu não faz isso, daí as coisas se acentuam. Se tu trata alguns valores morais como sendo sagrados, fica mais difícil ainda. Porque, justamente quando tu trata algo como sendo sagrado, aquilo fica fora de questão para ti. Aquilo está fora de questão. Então, tu não submete mais aquilo a nenhuma discussão, tu não duvida daquilo, tu não... Né? Então, é um assunto delicado, porque não tem nenhum grupo humano que não faça isso. Todos os grupos humanos elegem alguns valores como sendo sagrados. Mesmo os mafiosos fazem isso, entendeu? Então, o que tu tem aqueles filmes de mafioso, né? Não pode mexer com a minha família. Se mexer com a minha família, aí... Não, está fora de questão. Minha família está fora. Você pode matar todo mundo, menos a família. Então, sempre todos nós temos isso. Todos nós temos algumas coisas sem o que a nossa vida se desestrutura. Então, em geral, a gente não tem muita consciência disso, tá? A gente vive, mas assim, quando alguém chega perto disso, coloca o ameaça, isso, a reação que a gente tem é muito diferente
da reação de outras coisas assim que não são sagradas, quando são ameaçadas e que não são sagradas para nós, né? A remoção emocional que a gente tem é diferente. Compreende o que eu estou dizendo? Então esse é um assunto extremamente difícil e o que o Jonathan está tentando mostrar é que a gente precisa reconhecer isso. Se a gente não reconhece que existe essa dinâmica e essa psicologia, o diálogo, a coesão social, convívio de diferentes fica inviabilizado porque a gente precisa, ele diz, de direita e esquerda. Assim como a gente precisa de artistas e contadores, né, para a sociedade funcionar. Nós estamos numa sociedade complexa em que tem divisões de tarefas, né? E a gente precisa de especialistas em várias áreas e pessoas com mentes diferentes. Mesma coisa o Thomas Kuhn fala da comunidade científica. A comunidade científica precisa de pessoas que sejam criativas, inovadoras e revolucionárias e precisa de pessoas que sejam mais conservadoras e técnicas e que façam cálculos e que apliquem e desenvolvam o que já existe. E preservem o que já existe, tentem preservar o que já existe, e desenvolver o que já existe, em vez de ficar querendo inovar. E é só desse convívio, dessa tensão, né? O Jonathan Haidt usa até a imagem do Yin e Yang, né, na palestra dele, aquela que eu botei para vocês. A gente precisa ter essa complementariedade. E para ver isso, para ver essa complementariedade, a gente precisa reconhecer que todos nós temos todas essas tendências. Todos nós temos um lado mais conservador, um lado mais progressista, todos nós temos uma certa valorização, um certo cuidado com os mais vulneráveis, um senso de justiça, um senso de lealdade, um respeito de autoridade. Todos nós temos algumas coisas, mesmo as pessoas que são ateias tratam algumas coisas como sendo sagradas. Então a gente tem alguns sentimentos de tipo religioso, transcendente. Todos nós valorizamos a liberdade. Então, se a gente reconhecer que existe essa comunidade, né, esse chão comum aí de sentimentos, mesmo que ele se manifeste de maneiras com intensidades diferentes em pessoas diferentes, e se manifeste de maneiras diferentes em instituições e culturas diferentes, fica mais fácil daí a gente entender por que as pessoas estão divergindo, né? Por que algumas pessoas usam arroba quando escrevem um e-mail, né? Caros todos, bom dia a todos, aí põe todos com arroba em vez de um o. Bom dia a todos. Né? Por que faz isso? Se tu não entende que tem algo ali que também é teu, né? Aquilo parece estranho. É a mesma coisa, né? Se a pessoa insiste, nós não podemos fazer aulas online na universidade porque algumas pessoas não têm acesso à internet, as pessoas vão ficar de fora, as pessoas são... enfim, vão ser prejudicados. Né? Então tem umas pessoas, mas isso não é um excesso, por outro lado, não é um excesso de sentimentalismo, aí claro que algumas pessoas vão ser prejudicadas, tem as duas coisas, entendem? Tem o risco de tu se tornar insensível e tem o risco de tu inviabilizar a instituição como um todo. Então, enfim, o que Jonathan Haidt está dizendo é o seguinte, a gente tem que reconhecer essa dinâmica psicológica complexa e nos últimos tempos a gente tem assim tratado as coisas de maneira unilateral, né? Assim, não é assim. Eu acho que essa é uma das lições aí do livro. Bom, vamos ver, alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Felipe, Rodrigo, não sei, quem mais? Já? Não? Bom, então... Eu estou feliz, Rogério, obrigado. Tá feliz. Muito bom. Então tá. Então não, também não tenho nada para acrescentar. Tá bom, não precisa acrescentar, pode retirar também. Subtrair. Tá, vamos... continuamos na semana que vem, então, tá? Então, nós estamos numa sequenciazinha, vimos o Thomas Sowell, que é um conservador, o Jonathan Haidt, que era um progressista, hoje em dia é uma pessoa de centro, e a gente vai ver na semana que vem o George Lakoff, que é um cara de esquerda. Mas o que eu queria chamar a atenção é que eles dizem coisas bem parecidas, né? Eles estão
analisando assim esses padrões políticos, sociais, psicológicos que se repetem, né? E que são complementares. Mas claro, eles pessoalmente eles se inclinam mais para um lado, mais para o outro. Mas o fato de serem pessoas assim de posições políticas e sociais diferentes, mas estarem dizendo coisas assim análogas, a meu ver, eu acho um indicativo assim de que existe um fenômeno real aqui, né? De que de fato nós temos na nossa cultura essas perspectivas diferentes e complementares. Então tá, continuamos na semana que vem com o George Lakoff, ok? Depois eu mando o material para vocês. Então, abraço, Rogério. Uma boa semana para vocês, um abraço. Uma boa semana, pessoal, um abraço. Valeu, obrigado. Professor, igualmente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.